Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Glória a Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar com você nessa noite uma palavra de Deus que se encontra lá no livro de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Aleluia. Glória a Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Aleluia. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 12, do verso 1 até o 11. Aleluia. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que ainda quando gentios erreis, introduzidos e levados para os ídolos mudos. Portanto, vos declaro que ninguém falando pelo Espírito de Deus possa dizer: maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum, porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar. Verso 10. A outro, a realização de milagres. E a outro, profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente, conforme deseja. Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eis aqui a palavra do Senhor verbalizada nessa noite, ó Pai. Senhor, eis aqui o servo do Senhor, ó Pai, eis aqui a igreja do Senhor nessa noite, ó Pai. Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, fala conosco, Pai, através do Teu Espírito Santo, que é aquele que realiza tudo em todos, Pai, no nome do Senhor Jesus, nos dá, ó Deus, entendimento e discernimento, Pai, da Tua palavra nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Amém, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, ele está falando acerca da diversidade de dons espirituais na igreja. Aleluia. E começa aqui no capítulo 12, no verso 1, Paulo vai dizer assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Querido, aqui Paulo não está chamando os irmãos de ignorantes, não está, como eu vou dizer, corrigindo os irmãos acerca da ignorância. Não, Paulo está falando que ele não quer que os irmãos sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais, a qual o Espírito Santo de Deus usava pessoas e operava no meio da igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto, você sabe, você conhece, que a igreja de Corinto ela era uma igreja que ela tinha todos os dons. Aleluia, ela é uma igreja a qual o Espírito Santo
operava sinais, prodígios e maravilhas através da vida dos irmãos e através dos dons espirituais que o Senhor permitia, que o Espírito Santo dava a cada um conforme era necessário, conforme a igreja tinha necessidade naqueles dias. E Paulo está dizendo: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais, a respeito dos dons espirituais a qual a igreja necessitava, a qual a igreja tinha necessidade naqueles dias. E hoje não é diferente. A igreja do Senhor, ela continua sendo dirigida pelo Espírito Santo de Deus, sendo corrigida pelo Espírito Santo de Deus, sendo cheia dos dons do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia vai dizer aqui que o dom do Espírito Santo é dado a cada um conforme a igreja tinha necessidade, irmãos. Não era para ninguém se vangloriar, não era para ninguém se engrandecer, igual nós vemos muitas pessoas nos dias de hoje. Ela se vangloria, ela se engrandece, por quê? Porque o Senhor me usa no dom de cura, o Senhor me usa no dom de libertação, o Senhor me usa no dom de línguas. Querido, a Bíblia vai dizer que isso é um dom dado pelo Espírito, que era um dom comum para ser usado em benefício da igreja do Senhor Jesus. E hoje muitas pessoas querem usar o dom que o Senhor deu, o dom que o Senhor concedeu que a pessoa tenha, para quê? Para se vangloriar. Hoje nós vemos muitas, se vangloriando do dom, que o dom é dado pelo Espírito Santo para ser usado em benefício da igreja do Senhor Jesus. Não é em benefício próprio, não é em benefício do apóstolo, não é em benefício do pastor, do presbítero, do diácono, não é em benefício do homem, querido. Os dons do Espírito Santo, ele é colocado na igreja para ser usado em prol dos irmãos. Aleluia. E Paulo está dizendo assim: não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais que o próprio Deus tem colocado no meio da igreja. Verso 2 vai dizer assim: sabeis que ainda quando gentios erreis, introduzidos e levados para os ídolos mudos. Querido, quando o povo estava ali, o povo de Corinto estava no mundo, o povo ainda não tinha se convertido, não tinha se achegado aos pés do Senhor. A Bíblia diz aqui que eles eram levados para os ídolos mudos, ídolos a qual não podia falar, não podia responder. Eles eram então levados e introduzidos na presença desses ídolos. Verso 3 vai dizer assim: portanto, o apóstolo Paulo falando aos coríntios, vos declaro que ninguém falando pelo Espírito de Deus pode dizer: maldito seja Jesus. Querido, ninguém que está cheio do Espírito Santo de Deus pode maldizer ao Senhor. Aleluia. Não tem como, querido. Não tem como isso acontecer. Paulo está advertindo os irmãos a respeito disso. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Querido, se eu e você reverenciamos ao Senhor, é porque o Espírito Santo de Deus tem nos levado a dizer que o Senhor Jesus é santo, Ele é Senhor da minha e da tua vida, querido. Ninguém reconhece o senhorio de Jesus a não ser aquele que está cheio do Espírito Santo, ou aquele que tem o Espírito Santo morando dentro de si, aquele que é morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Jesus. E no verso 4 vai dizer assim, querido, que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Querido, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, querido. A igreja de Corinto, ela era uma igreja que ela tinha todos os dons, querido, todos os dons.
Era uma igreja onde o Espírito Santo de Deus operava através dos dons que era repartido no meio da igreja, e eles tinham um privilégio de ter na igreja todos os dons, querido. E hoje muitas pessoas elas querem buscar o dom para si próprio, né? Muitas pessoas hoje elas querem dizer assim: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Senhor, eu quero ser usado no dom de cura, no dom de libertação. Senhor, eu quero ser usado, meu Deus, no dom de profecia, no dom de profetizar sobre a vida das pessoas. E muitas das vezes eu e você hoje nós nos esquecemos de pedir o maior dom que a igreja pode ter. Paulo vai dizer que ainda que ele falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, de nada valeria. Querido, Paulo podia profetizar, Paulo podia pregar, Paulo podia curar, libertar, restaurar, mas Paulo vai dizer: o maior dom que a igreja do Senhor ela tem que ter, ela tem que buscar, é o dom do amor. É o dom do amor, né? A diversidade de dons. A igreja de Corinto era cheia de dons, querido. Ela tinha todos os dons atribuídos ao Espírito Santo de Deus. Aleluia! E o verso 5 vai dizer que a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Aleluia! Querido, na igreja de Corinto, os 5 ministérios que Jesus deixou operavam na igreja. A igreja de Corinto é uma igreja que ela tinha pastores, ela tinha os seus evangelistas, ela tinha os seus doutores e mestres, tinha os seus profetas e tinha os seus apóstolos. Aleluia! A diversidade de ministérios, querido, na igreja de Corinto, todos os dons eles funcionavam dentro da igreja. Todos os 5 ministérios estavam em plena operação, em pleno funcionamento no meio da igreja, né? Tinha pastor, tinha evangelista, tinha mestre, tinha profeta, tinha apóstolo. Na igreja de Corinto não faltava dom nenhum. A igreja de Corinto era recheada de dons. Tinha todos os dons, querido. Todos os dons. A Bíblia diz que lá havia diversidade de dons. Tinha todos os dons, né? Tinha tudo. Mas ela era uma igreja que vivia em briga. Era uma igreja que vivia com ira. Era uma igreja que vivia no meio da contenda entre os irmãos. Era uma igreja que tinha todos os dons, mas também tinha inveja no meio daquele povo. Aleluia! Tinha todos os dons, querido, mas a soberba operava no meio da igreja de Corinto. Um irmão queria ser maior do que o outro, um queria profetizar mais do que o outro, a ponto de Paulo ter que repreender os irmãos e dizer que para as mulheres ficarem caladas. Porque não é porque a mulher não podia falar, é porque elas queriam falar todas ao mesmo tempo. Todas ao mesmo tempo. E Paulo então vai instruir aquela igreja. Paulo vai corrigir aquela igreja. E hoje, querido, o que acontece no meio da igreja do Senhor? Será que a igreja do Senhor hoje ela está diferente dos dias da igreja de Corinto? Não. Está na mesma forma. Tem igreja que um quer ser maior do que o outro, querido. Eu tenho o dom de profetizar. Sai profetizando para tudo quanto é lugar, mas essa profecia ela está se cumprindo? Essa profecia ela está sendo baseada na Bíblia? Ela tem base bíblica? Porque profecia ela tem que ter base e base bíblica. Não é achismo. Olha, eu acho. Eis que Deus manda falar. Muitas das vezes Deus não está mandando falar nada. Tem pessoa que se ela pregar e ela não profetizar, Deus não falou naquele culto, querido. Se ela for no culto e não tiver profecia, Deus não está naquele lugar. E a maior profecia que eu e você podemos ter nos dias de hoje chama-se Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Querido, se você recebeu uma profecia e ela não tiver base nessa palavra, desconfie.
Desconfie. Porque hoje tem muitas pessoas se dizendo profeta e não são. Estão profetizando da boca para fora aquilo que Deus não mandou falar. É aquilo que Deus não disse nada. Para quê? Para agradar, né? Para dizer, olha, eu tenho o dom de profecia. Muitas das vezes essas profecias não se cumprem. Por quê? Porque não é da vontade de Deus. Aleluia, eu creio em profecia, creio. Mas na profecia bíblica, embasada na Bíblia. Não é esse negócio de, eu vou adivinhar o número do RG. Isso é adivinhação, isso não é profecia, irmão. Aleluia. Deus usava os profetas, usava. A Bíblia diz lá em Amós capítulo 3, versículo 7, que Deus não fará nada na terra sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Aleluia. Mas a Bíblia também vai dizer que os profetas foram até João. Até João. Morreu João, querido. Acabou. A maior revelação Deus deu para quem? Para João, que é o livro do Apocalipse. Querido, tudo que eu e você precisamos saber a respeito de revelação está na Bíblia. Não tem como, né? Tudo que eu e você necessitamos de revelação sobre a minha e sobre a tua vida, nós encontramos na Bíblia Sagrada. Aleluia. Querido, lá no verso 6 vai dizer assim: e a diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. E muitos acham que estão fazendo alguma coisa pela força do seu braço. Não, porque eu estou fazendo, eu estou realizando, eu estou acontecendo. Não. A Bíblia diz que sem Deus, sem Jesus, nada, absolutamente nada, irmão. Nada. Quando eu e você, sem Jesus, nada nós podemos fazer, absolutamente nada nós podemos realizar se não for a operação do Espírito Santo através das nossas vidas. Nada, querido. A Bíblia diz que absolutamente nada nós podemos realizar se não for por Deus. Daqui Paulo está dizendo que há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o benefício comum. É dada a cada um, querido, para o benefício comum. Se o dom de Deus está ficando só para mim, não está servindo para nada. O dom de Deus na igreja ele tem que ser usado em benefício dos irmãos. Aleluia. O dom de Deus, querido, não foi dado para mim e para você para nós usarmos em benefício próprio. Tem que ser usado no bem comum, no meio da igreja, em benefício de todos e para todos. Aleluia. O dom não pode ficar guardado só comigo. O dom de cura não é para engrandecer aquele que usa o dom, não. O dom de profetizar não é para engrandecer aquele que usa o dom, não. É para engrandecer o dono do dom, aquele que aquele que colocou o dom para ser usado. Que os dons do Espírito Santo é para engrandecer o nome do Senhor. Não é para engrandecer o homem, querido. Não é para ser usado em benefício próprio, é para ser usado no benefício comum dos santos, a igreja do Senhor. Aleluia. Vai dizer no verso 8 assim: porque a é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria. Não é para todo mundo, é para alguns, querido. E para outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Querido, aqui está bem dito: palavra de sabedoria é um dom, palavra de conhecimento é outro. Aleluia. Você pode ter os dois? Pode, não tem problema nenhum. Dependendo da necessidade a qual a igreja esteja passando, o Espírito Santo vai colocar o dom, querido, para ser usado em benefício da igreja.
No verso 9 diz: a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé. Querido, a fé é um dom de Deus. Fé é dom de Deus colocado no coração do ser humano, no coração do homem, né? A fé é dom de Deus. Não vem do homem para que ninguém se vanglorie. Aleluia. A outro pelo mesmo Espírito dons de cura. Dons de cura, querido. Aleluia. Quando Deus vê a necessidade, Deus vai colocar sobre a minha e sobre a tua vida o dom necessário para ser usado naquele momento. Aleluia, porque o dom não é meu, o dom não é seu, o dom não é nosso. O dom pertence ao Espírito Santo de Deus. Ele que é o dono de todos os dons. E Ele usa da maneira e na proporção a qual Ele deseja. A Bíblia vai dizer que os dons, eles eram dados e colocados quando o Espírito Santo via que a igreja tinha necessidade daquele dom. Aleluia. E a outra, pelo mesmo Espírito, a realização de milagres. E a outro, profecia. E a outro, dom de discernir os espíritos. Esse é um dom que está faltando na igreja nos dias de hoje. Dom de discernimento. Dom de discernimento. Querido, quer pedir um dom para Deus? Um dom excelente? Peça o dom do discernimento. Para você poder discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Porque muitas pessoas hoje dentro da casa de Deus, infelizmente, estão sendo enganadas por espíritos adivinhadores. Por quê? Porque está faltando o dom de discernimento no meio da igreja. Está faltando o dom de discernimento. Por quê? Porque nós não queremos pedir para o Senhor mais. Não é interessante ter dom de discernimento. Por quê? Porque não chama atenção. O que chama atenção é o dom de profetizar, é o dom de curar, é o dom de libertar, né? É isso que chama a atenção. Aleluia. Mas não é isso que Deus muitas das vezes quer, querido, para mim e para você. E a outro, variedade de línguas. E a outro, pelo mesmo Espírito, interpretação de línguas. E Paulo vai dizer na mesma carta aos Coríntios: se não tiver intérprete, o dom de línguas dentro da igreja ele não serve para nada. Porque a Bíblia diz que as línguas é o quê? É para nós nos revestirmos, nos enchermos da presença de Deus. E aquele que fala em línguas, ele edifica-se. Ele fala em línguas, edifica-se a si próprio. Querido, você pregar em línguas não edifica ninguém, porque ninguém entende aquilo que você está falando. A não ser que tenha intérprete. Aí é outra situação. Aí é um falando e outro interpretando. Ou a mesma pessoa falando e o Espírito Santo de Deus usando para interpretar aquilo que ela está falando. Aleluia! Esse é o dom de variedade de línguas. E a interpretação de línguas. O mais interessante é que no versículo 11 vai dizer assim: mas um só Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele distribui individualmente para cada pessoa, conforme ele deseja. Interessante que o dom não é conforme eu desejo, não é conforme o meu querer e a minha vontade, é conforme o querer e a vontade do Espírito Santo de Deus sobre a minha e sobre a tua vida, quando a igreja tem a necessidade daquele dom. O Espírito Santo de Deus, ele distribui individualmente. Não é o homem que passa o dom de um para o outro, não existe. Aleluia, não existe. A Bíblia está dizendo que é o Espírito Santo de Deus
que distribui. Dom não é dado pelos homens. Unção não é derramada pelos homens. Haja vista que hoje nós vemos muitas pessoas ministrando e pregando e dizendo: eu vou repartir a minha unção com você. Não existe. Porque a unção não é nossa, ela vem do Espírito Santo de Deus, para ser usada conforme a igreja tem a sua necessidade específica. Aleluia! Glória a Jesus. E voltando aqui no verso 1, para nós encerrarmos essa palavra nessa noite, no nome de Jesus. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, verso 1, para nós encerrarmos, ele vai dizer assim: a respeito dos dons espirituais. Eu, Paulo, não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca a respeito dos dons espirituais. Querido, o único que pode distribuir os dons é o Espírito Santo de Deus na vida da igreja, conforme a igreja tem a sua necessidade. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite, em nome de Jesus. Querido, em nome de Jesus, se você precisa e necessita, se a sua igreja, você vê a necessidade, peça ao Senhor, querido. Peça a Deus. Se alguém tem falta de conhecimento, peça a Deus. Se alguém tem alguma necessidade, peça a Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus, que dá livremente e individualmente, querido. No nome de Jesus. Aleluia. Mas não sejamos, querido, ignorantes acerca dos dons. Ela é dada em benefício. Aleluia. Glória a Jesus. Deus, vamos orar agradecendo a Deus nessa noite pela tua palavra que vem de encontro na minha e na tua vida nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós queremos orar, Senhor, Pai, no nome de Jesus e pedir, Senhor, Pai, que o Senhor venha, Senhor, Pai, usar, Senhor, meu Deus, dos seus ministros. Senhor, que o Senhor venha usar, Senhor, Pai, dos pastores, dos evangelistas, dos mestres, dos profetas, ó Deus, conforme a igreja tem, Senhor, Pai, necessidade, ó Deus. Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, manifesta o teu poder, a tua unção e a tua graça, ó Deus, para louvor do teu nome, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. É isso que nós pedimos ao Senhor nessa noite, ó Pai. Senhor, e desde já nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem sido conosco, até aqui o Senhor tem guardado a tua igreja e tem distribuído sobre a tua igreja, Senhor, Pai, os dons do Espírito Santo, conforme a igreja do Senhor, ela tem as suas necessidades, no nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus.